Atenção, você que está agora assistindo no sofá, estamos no intervalo do acerto de contas, mas eu quero contar uma novidade para você. Eu estou aqui do lado da minha colega Carol Arruda, colega de bancada, mas ela tem uma novidade, olha só, olha que mesa bonita, corta aqui para essa mesa linda, maravilhosa. Isso aqui é produção da nossa querida amiga Carol Arruda, que ela vai falar um pouquinho sobre essa produção. Tem doce, tem salgado, fala um pouquinho desse seu toque culinário, minha amiga. Quem acompanhou os programas anteriores sabia que eu estava em dívida com meus amigos de bancada para ofertar um lanche aqui, né, nas nossas gravações. Então, a minha dívida está paga, Mais do que paga, literalmente, né? Então, eu trouxe aqui um lanchinho, bolo, guloseimas bem gostosas que eu faço. Quem quiser conhecer meu trabalho, segue o meu perfil, Chefe Carol Arruda. Eu sou personal chefe. Eu vou na sua casa, no seu evento, faço sob medida para você. E hoje, ó, meus pares vão dar o veredito se vale a pena ou não me contratar. Aproveita, segue lá, diz de novo o seu arroba. @Chefe Carol Arruda. Fica aí que tem mais informação para você. Acerto de conta. Aí. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando aqui para o segundo bloco, minha querida Glaucia, a senhora estava onde? Eu estava falando No sobre navio? exatamente Em Canindé, você estava em Canindé. esse turismo religioso e de eventos. Em Canindé, nós tínhamos um teatro que era do Simonetti, meu amigo, que ele empregava cerca de 3.000 pessoas na peça dele que acontecia ao ar livre. Tipo aquela Paixão de Cristo que acontece aqui, que é nacionalmente conhecido. Ele não ganhava nem um centavo da prefeitura. A prefeitura nunca deu a ele um copo d'água para os atores, O que é um todos absurdo. eram de Canindé. Ridículo. Alguns vinham de Fortaleza, mas todos eram de Canindé, todos assinavam um contrato de trabalhos, recebiam o dinheiro. Então, enquanto era um homem chamado Francisco. Foi uma peça belíssima que ganhou vários prêmios, foi destaque a nível internacional. Enquanto a prefeitura não investiu, o governo do estado, quando viu que tomou uma proporção muito grande, capa de revista, de jornal e tudo, foi lá e deu uma contribuição na época de R$200 mil, mas todos os anos a população de Canindé, aquela pessoa que saía carregando, era um trabalhador rural, cavalos, era a coisa mais linda do mundo. Quando eu vi, eu chorei. E o que é que aconteceu? Morreu por falta de investimento, e dava muito dinheiro, porque era cerca de 3.000, 3.500 figurantes e trabalhadores que recebiam para atuar ali durante um mês, 2. É porque o dinheiro da Lei Rouanet vai para o Gilberto Gil, vai para o... Não tem uma distribuição correta, não tem uma distribuição correta. O grande problema... o dinheiro que é para realmente promover a cultura... Chegar para os pequenos produtores... Eu estou errado, doutor Djalma, me ajuda aí. Então, esse problema da Lei Rouanet, primeiro, tem que ter critérios objetivos, sérios, sem fisiologismo, sem patrimonialismo. Então, esse é um desafio que nós temos no Brasil, de qualificar as pessoas. O Frank falou aí no metrô. Nós tivemos um problema aí do metrô, que o metrô saiu de um canto para encontrar o outro e passou os 3 metros de distância. Bateu um no outro. Não, foi o Tatuzão, que ele estava perfurando e na medida que ele ia, ele deveria ter ido para um certo ponto. Só que ele perfurou 3 metros do local que era para ter perfurado. Ou seja, no assalto do Banco Central, aqueles caras foram mais competentes. Que saíram muito mais competentes, doutor Djalma, é verdade. Poderia contratá-los aí para fazer esse trabalho do Tatuzão.
O doutor Djalma, ele foi muito cirúrgico quando ele fala essa questão da profissionalização. Da incompetência. A produção, Marcele, ela precisa sim de ser mais profissionalizada. Ela precisa aprender como fazer essa captação. Porque nenhuma empresa vai disponibilizar o dinheiro sem que haja uma boa justificativa. Então, tive um projeto aprovado na Lei Rouanet, não é o último passo. O principal é a arrecadação. Eu preciso arrecadar. E para isso eu preciso identificar quais são as empresas em potenciais, qual é o potencial dessa empresa, qual justificativa mas aí é que tá, Valber. levar, e aí vem aquela situação. Mas aí é que tá. A capacitação técnica não chega para esses pequenos. E deveria existir uma política pública para capacitá-los. Né? Deveria. Existem empresas também preparadas para isso. Aí vem aquela situação. Não foi o governo do estado que foi bonzinho e visualizou aquele projeto. Foi o pessoal que desenvolveu a produção desse projeto, que conseguiu se profissionalizar e encontrar ferramentas para fazer essa captação. Eu sou aquela pessoa que eu acredito o seguinte: justiça. O governo do estado não leva dinheiro para ninguém, nem do município. Isso. Você tem que estar preparado, você tem que estar documentado, você tem que ter competência para captar. Se você não tem competência para captar, não tem como captar. Porque o governo do estado ele precisa trabalhar por portaria, por edital, por licitação. Isso. E nós precisamos estar preparados para isso. É isso que eu ia falar. Existe editais, mas essa qualificação não chega para o pequeno. Não chega. Ó, O pequeno deixa eu não. falar uma coisa para vocês. A conta não fecha. Mas sério? Porque você vai falar de turismo com quem? Que um cara que não sabe que é um calado de um barco. Vamos falar. Tu tá de tudo isso, entendendo? perfeito. Eles ocupam um cargo. Aí está o problema. Não chega. Eles não fazem gestão. Vocês sabem que Ei, geralmente as secretarias de turismo dos municípios política do município estão associadas a outras secretarias que não tem absolutamente nada a ver com turismo. Exatamente. E essas pessoas não têm a capacitação técnica e nem têm verba para contratar consultorias para elaborar seus projetos técnicos. É um absurdo. Vocês sabem que existe verbas no Ministério para infraestrutura, para construção de orla. Sim. Nós moramos em um bairro que não tem orla. Não tem orla. A orla não está feita. E é um dos bairros mais caros do estado. E é um dos bairros mais procurados pelo turista. E quantos turistas já saíram daqui insatisfeitos pela falta de estrutura? Por não ter uma praça de convivência, por não ter uma feira de artesanato, por não ter um E olha que, por exemplo, cultural. aqui tem centros culturais e artísticos que poderiam ter inúmeras ações de culturais. Nós Eventos próprios. Nós trouxemos um cara aqui, um cara sensacional no entretenimento. E ele tem uma sociedade com a produção americana da Walt Disney. Lembra disso aí? É um cara sensacional em projeto. E ele falou, chegou para o prefeito aqui da época do Porto das Dunas e do Aquiraz, falou, bom, é o seguinte, eu tenho 5 projetos para trazer para cá, da Disney. Veja bem, 5 projetos. Os projetos da Disney são mega projetos. Eu só preciso de uma coisa sua. Não quero dinheiro, não quero nada. A área. Terreno, né? Uma coisa tão simples que o próprio gestor... Você imagina, doutor Djalma, você imagina a evolução... O retorno absurdo. A evolução em termos de isso iria se economia, expandir, de expansão. emprego e tal. Eu só preciso dos terrenos. Um dos projetos são carros antigos, que é aqueles carros... Museu, né? Hot Museu. Wheels, para molecada. Outro projeto é Castelo da Princesa. Ele falou os projetos e tal. Eu tenho 5 projetos que a Walt Disney banca. Começo, meio, eu não quero nada da prefeitura. Eu só quero a autorização e o terreno. Falei, cara, mas tu não consegue isso? Não. Aí perdeu o projeto. Aí eu lhe pergunto, o que falta? Olha, vontade política. Vontade. E vergonha na cara, né? Mas isso traz arrecadação. Aí eu passo a não entender mais nada. Tem empresários, Marcelo, querendo empreender. Tem empresários empreendendo Claro. a 300 quilômetros daqui, investindo absurdos, investindo na casa de bilhão. Por que não se investe em todos os lugares? Por exemplo, todo o potencial da Serra do Baturité.
A gente chega ali a Guaramiranga. Eu gosto muito de citar um local ali que até então era considerado a favela da Serra, Mulugu. E hoje lugar maravilhoso, lindo, com a gastronomia única. Clima perfeito. Clima maravilhoso. Ou seja, tudo isso devido ao quê? A intervenções promovidas pela gestão assertiva. Gastronomia. Nós temos tido projetos de gastronomia incríveis. Icaraizinho. Quando a gente vai também ali para o lado de... Antes do Preá, Bem, não, antes do Preá. Preá é mais pra cá. Sim, vai. Me fugiu o nome. Que tem uma pesca do atum com um peixe com a qualidade que alimenta todo o mercado cearense, alimenta o mercado de São Paulo e para o mundo. Esse produto de uma extrema qualidade. Quando eu experimentei a gastronomia naquele lugar, meu Deus do céu, poucos lugares do mundo. Ô, cara, deixa eu falar. Você quer comprar um peixe aqui, você tem que ir no mercado ali no São Luís comprar. Porque nós não temos mar para pescar aqui. Nós não temos associação de pescadores. Cara, é uma vergonha. Queria também ouvir o Valber sobre um ponto que eu acho muito relevante. Lá na beira-mar, eles estão demolindo os hotéis para construírem prédios que realmente arranha-céus que vão produzir um retorno muito significativo para os donos dos imóveis. A longo prazo, você não ter um hotel, porque a expectativa é que ficarão pouquíssimos hotéis lá na beira-mar. Isso não vai impactar negativamente para o turismo do Ceará? Olha, eu acredito o seguinte, com os novos tipos de hospedagens, terminou tendo uma concorrência muito desleal com alguns hotéis. Isso fazendo com que a economia girasse em outro caminho. Entretanto, eu compartilho da sua preocupação quando eu vejo Barcelona, quando eu vejo Madrid, quando eu vejo a própria Lisboa, que estão em uma verdadeira briga, porque o aluguel se tornou muito caro por esse perfil de hospedagem, por conta desse perfil de hospedagem, passando a faltar moradias para as pessoas que vão produzir o produto comercial, que os trabalhadores eles passaram a não ter como ter moradia. Eu não porque vejo se tornou muito caro. Então, talvez seja preocupante essa questão do sumiço dos hotéis. Eu não vejo isso. Eu não vejo. Por que a minha visão é bem diferente? Você vê Balneário Camboriú. Maravilhoso. Eu não vejo isso pelo seguinte. O turista que vem para o Ceará, ele não quer ficar na beira-mar. Ele quer conhecer as praias. Então, o desenvolvimento desses resorts que estão fazendo... Paralelos, né? Por exemplo, lá em Amontadamente está fazendo Beberibe, Preá. O Hotel Charme lá, da rede. Então, o que acontece? É aí que precisa desenvolver. O turista tem que... a não ser que você quer ficar na noitada e você fica na beira-mar ali... Mas quem vem para cá, ele quer passear, ele quer vir no beach, ele quer ver os resorts, ele quer... E essa infraestrutura está faltando. Por exemplo, aqui no Beach Park, nós só temos a barraca do beach, não tem mais nada. Não temos uma orla. Não temos uma orla, não tem pista de Cooper, de lazer. Pista de Cooper, é isso que precisa desenvolver. Agora, essa evolução imobiliária nesses pontos estratégicos, eu acho fantástico. Porque... E que se diga de passagem, hein? Fortaleza está construindo umas torres que são maravilhosas. Hein? Maravilhosas. Mas isso faz com que haja um maior movimento. Nós temos apartamento já de 25 milhões. Apartamento de 25 milhões já. Fortaleza ela tem sido muito procurada para o turismo de eventos, para o turismo comercial. Está aí o centro de evento que não para. Toda semana tem grandes eventos ali de várias cadeias produtivas. Então é isso. Isso aí essa questão de hotelaria, de lazer e tal, eu acho que realmente tem que ficar mais nas praias afastadas. E a profissionalização do turismo no Ceará tem atraído pessoas do mundo inteiro para festas que tradicionalmente era Rio,
eram outras cidades. Ou seja, o pré-carnaval de Fortaleza que o diga, o problema, doutor Djalma, é isso, que eu estava falando, por exemplo, que eu citei daqui de Amontada, a infraestrutura. Ou seja, não tem eles não têm coerência no construir uma urbanização adequada. Eles estão tirando a acessibilidade das pessoas. Isso aí, Valber. Por exemplo, aqui no Guararapes, menos de 100 metros da regional que toma conta. Aí você tem o cara construindo um prédio grande sem nenhum espaço para a mobilidade do pedestre. Umas árvores imensas, aí não tem condição de passar uma pessoa andando. Ferindo o Código de Obras e Postura do município, que todo ano é reavaliado na Câmara Municipal. Agora aí, Valber, é aí que eu pergunto para você, como é que poderia haver uma mobilização dentro da sociedade para a conscientização dos empresários, que isso é uma extrema ganância. O cara não conseguir deixar meio metro... 1,40 m. Para o cidadão? O empresário, principalmente o empresário que ele tem a vista muito fechada... Cuidado que você vai falar. Né? Não, eu não estou preocupado porque o que eu vou falar... Vai devagar, vai devagar. Pegar o ovo. Você vai concordar comigo. Pega o ovo. O empresário que não consegue olhar para os lados... Eu nunca errei uma testa, ele sabe. O empresário que não consegue olhar para os lados e que não consegue perceber que essa falta de estrutura em torno do empreendimento dele desvaloriza o empreendimento e reduz a própria eficiência do produto dele, esse empresário, infelizmente, ele está muito presente ainda. São poucos empresários que, quando vai implantar um negócio, ele faz um estudo de mercado. Pior que é. E ele entende o entorno do da negócio. obra, né? E aí, infelizmente... Sabe o que acontece? O que o Valber está trocando em miúdos aí? Os caras que estão construindo, por exemplo, fazendo suas casas ali em Amontada, são os caras que têm uma graninha, que lá no país dele ele ganha em euro. Certo? Então, ele ganha em euro lá, quando ele traz esse euro para o Brasil, é uma fortuna. Então ele acha que 1 metro vai fazer a diferença da vida dele, porque lá é muito caro. E não pensa nessa questão da infraestrutura, da questão da urbanização. Então não são nem empresários, são pessoas que pegam o dinheirinho lá, investem aqui, sabendo dessa questão. Ó, deixa eu contar um negócio de Amontada que vocês vão morrer de rir. Chegou um holandês em Amontada, comprou uma puta de uma área lá, de frente pra praia. Grande. Primeira coisa que ele fez, serra nos coqueiros. O cara tirou 300 coqueiros. Ele tirou quantos mil? Cada coqueiro desse, quanto representaria? Aí, o que ele fez? Pra variar. Não, vocês não vão acreditar. Outdoor na entrada da cidade. Aguarde o clube de swing. Porra, meu irmão. O cara veio lá da Holanda. Frank vai fazer a cobertura da inauguração. Quem vai é você. Ele vai. Não, aí deu merda. Porque aí deu merda. Aí o pessoal voltou, colocou ele pra correr e a área tá lá sem os coqueiros. Quer dizer, ele acabou com os coqueiros. E nem trouxe o swing. Pelo menos tivesse trazido o swing. Ele esqueceu de ver. Se ele tivesse trazido o swing, eu tinha esquecido dos cocos. Dos coqueiros, exatamente. Eu me esqueci do Não, mas isso tudo é muito sério. Por quê? Acolheram um cara, que aí foram levantar quem era o cara. O cara era um holandês lá que vendeu uma propriedade na Holanda, que lá é em euro, que vendeu por uma puta fortuna, veio aqui pro Ceará, comprou um caixa de banana, que a avaliação dele é essa. E esqueceu que ele estava no Brasil e ele falou, tudo bem, que aqui é um país mil maravilha, aqui para job é uma beleza. Mas aí o cara colocar um outdoor na entrada da cidade. É sacanagem, mesmo. Quando a gente conta isso, parece piada. Não, mas aconteceu. Como essa situação que tá, o Macieri cita, nós temos uma outra no Cumbuco, que o cara resolveu fazer um produto de luxo. E ele fez um hotel com apartamentos maravilhosos, com cama de luxo, com enxoval de luxo, só que ele esqueceu o básico. Ele ocupou todo o terreno, não deixou estacionamento. Eu acho que está tendo aqui um aumento de turismo do entretenimento. A gente está vendo que está vindo muito artistas internacionais para cá. Eu nunca me imaginei estar no Castelão vendo um Beatles, o Paul McCartney.
Quando eu fui lá, eu fiquei assim, besta, né? Então, várias pessoas vieram para cá, internacional. Está tendo investimento nesse sentido? Você sabe o quantitativo? O que foi que houve que esses artistas internacionais estão vindo para cá? Potencial. O Ceará está se destacando no turismo, sim, em várias frentes. Nós temos um turismo de experiência que poucos lugares do mundo vai oferecer, com qualidade, aonde você tem o ecoturismo, como o próprio Fábio citou, a experiência com alimento fresco, com qualidade. Só faltou o swing. Só faltou o swing, mas, enfim, vai ter outros empresários para isso. Então, eu vejo ainda um potencial que o Ceará não tem explorado muito no turismo de eventos, um turismo corporativo, abrindo as portas para eventos empresariais, trazendo empresas para cá. Existem muitas empresas que alugam um hotel, que desenvolvem atividades dentro do hotel. E o Ceará precisa acordar para isso. Aquele períodozinho que nós chamamos de baixa estação, os hotéis eles precisam criar projetos para isso. É lógico. Para tentar equilibrar economicamente, sim, né, a ausência dos turistas. Uma empresa tem um custo fixo, né, Marcelo? Vamos, você sabe que eu tenho um hotel fechado aqui. 44 apartamentos há quantos anos? Na prainha, né? Uma empresa... Há quantos anos? Né? Pois é. O Orixás era um hotel de referência aqui no estado do Ceará. Fechou? Não, fechado, vamos abrir esse hotel. Eu vendi, não. A gente faz o swing lá. Faz o swing é lá. Isso, não piso lá. A gente faz o swing lá. Aí o que acontece? O que acontece? Como não tem um planejamento adequado do turismo, de ocupação para o ano inteiro, o que acontece? É sazonal. Então, na alta temporada, você ganha dinheiro, falta apartamento. Na baixa, você gasta para manter. Então, você nunca vai ter... Você ganha na alta, nunca você vai ter um resultado... Precisa corrigir o custo fixo. Quando você fecha o balanço no final do ano, é uma merda. Não bate nunca, né? Bate. Então, quer dizer... Aí você fica decepcionado, porque você, como empreendedor, que nem o Orixás não é referência única. Aliás, ele chamava lindo a Arte Hotel Orixás, porque eu tinha muitas obras de arte lá. Muita coisa. Né? Arte Hotel Orixás. Mas assim... Público, cadê? Como se manter, né? E... Tem um outro ponto que me Fala, preocupa. doutor Djalma, deixa o doutor Djalma. Não, mas sério, nesse ponto aí, eu acho que os empresários, eles poderiam fazer assim um pool para qualificar aquelas pessoas dos partidos que amanhã exerceriam a governança na cidade. Porque me parece que há um certo distanciamento dos empreendedores em relação à classe política. Eles deixam os caras soltos. Aí o cara sai fazendo patrimonialismo, nomeando secretário de educação, esposa de vereador, secretário de turismo, a rapariga lá. Não entende coisa nenhuma, né, Djalma? A rachadinha como é que fica? Exatamente. Então, eu acho que está faltando uma mobilização daqueles que são empreendedores, que têm visão de longo prazo, para motivar os partidos a fazer uma qualificação. Melhor, qualificação. A partir dessa qualificação, para que o cara seja investido no poder, aí melhore o perfil da governança. Doutor Djalma, eu acho que esse programa está fazendo mal ao senhor, que é um gentleman. O senhor acabou de dizer, e tem as raparigas. Eu nunca pensei em ouvir isso. Eu não imaginei ouvir isso. É Fábio Tade. Ela só a rapariga da... Eu digo um gentleman. Não, mas eu quis colocar muita ênfase que o nosso problema, o grave problema do Brasil é a questão da educação. E se você não prestigia a escola do ensino fundamental a partir da escolha do secretário, pessoa que ame a causa da educação, que tenha compromisso, aí você vai continuar nesse marasmo de pobreza. Exatamente, então quando eu usei a expressão foi exatamente para demonstrar o descaso que existe em relação à classe. Não é o teu caso, quando você fala rapariga é outra intenção. É outra história. Eu concordo plenamente com o doutor quando o senhor fala que, sim, precisa, já que tem que ser por indicação, que pelo menos indique alguém com qualificado, né? De competência necessária. Valber, não é só no turismo, é em tudo. Sim, todas as áreas. Em qualquer área. Gestão. Em qualquer área. Mas o turismo e a cultura têm sido muito vítimas
desse tipo de indicação. Ei, Valber, é mesmo. E bota. Não veem não tem como técnico, sendo pastas não. que vão trazer E aí retorno. coloca os secretários de cultura e de turismo, pessoas que não têm a menor capacidade de empreender nessas áreas. E aí o turismo se perde. Eu estive em um município que eu entrei na sala que eles diziam que era um museu. Meu amigo, tinha peças de 1800, tinha um material histórico que eu não tem nem cultura para entender isso. Caído. Os caras não têm a menor ideia do que seja isso. Empilhados, cobertos de poeira e empilhados. Acho que é cacareco. Estive no museu em Quixadá, fiquei maravilhado. Mas nesse outro município, que eu não vou citar o nome... Como é que não? Diga! Falou no bom que é o Quixadá, não vai falar nada disso. Tem que falar, rapaz. Eu só imagino o seguinte... Não, fala o nome. Fala o nome do município. Foi um município, pronto. Ele fala bom e não fala ruim. Ora, uma cidade histórica com muito material, com potencial para... chegar no museu aqui de Fortaleza e encher esse museu. Trem? Aquiraz. Com certeza é Redenção. Não, eu não disse o município. Você riu. Não. Pronto, confirmou. É Redenção. Valber, onde você tá tirando a sobrancelha? Tá diferente, hein? Já que você quer sacanear, vamos sacanear. Onde você tá tirando a sobrancelha? Eu não estou tirando. Tirando a sobrancelha e ficou mesmo na testa. Mas Deixa isso a aí Mazé que você falar. está falando e que o Fábio está falando é uma prática existente no Brasil que se chama nepotismo. O nepotismo se combate, tem lei que se combate o nepotismo, mas você vê nos municípios o quê? Prefeitos indicando as primeiras damas para ser as secretárias de ação social. Então vem o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, começa que a proíbe desordem. que a Secretaria de Assistência Social seja dada à primeira-dama. Mas ele sempre inventa alguma coisa e o nepotismo está em alta hoje, haja vista aí as mulheres dos grandes políticos ocupando os tribunais de conta. Os tribunais de conta Porque com homem salários. é homem, menino é menino, macaco é macaco. Acabando o programa de hoje. Lembrando vocês aí de casa, nós estamos aqui de terças e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite, aqui na nossa TV Metrópole. Fique ligado.